Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem nos canais abertos, né? Em todo o Brasil hoje nós temos a TV Manaim, canal aberto, você pode assistir. Se você aí na sua região não sabe o canal, você entra no site da Igreja Cristã Maranata e aí vai mostrar o canal e TV aberta aí na região onde você está. Ou nos canais da Sky, canal 87 ou 587, ou ainda nas nossas plataformas no YouTube. Como dissemos sempre, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata e nossos irmãos queridos de outras igrejas que compartilham conosco, são nossos irmãos amados também. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar o nosso programa, Momento da Doutrina, depois da nossa vinheta. Meus irmãos, o programa passado não deu para terminar. Nós voltamos aqui novamente. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor. E nós estávamos falando, eu vou continuar com o Alexandre aqui, no dom de ciências. E nós falamos inicialmente sobre os sonhos. O pastor Alexandre contou as experiências dos sonhos, falou sobre José, falou depois sobre a experiência de José, não só no início, depois como preso lá, a experiência do copeiro, do padeiro. E nós entramos então nas visões, que são talvez a parte mais intensa de operação do Espírito Santo dentro desse dom de ciência no Velho Testamento. E nós falamos, Alexandre, e isso eu queria voltar a esse tema com você, que as visões no Velho Testamento, e Deus fez isso para criar o ensino já dentro do seu grande projeto que viria depois na igreja, as visões não eram compreendidas. Elas eram difíceis. Na grande maioria, eram difíceis e os profetas não entendiam nada daquilo que eles viam. Você imagine só, no Velho Testamento, Israel com a nação escolhida, e nós vemos que as profecias, as visões que eu dava, falava de eventos envolvendo gentios. Como é que pode entrar na cabeça, na mente de um profeta, daquele que está servindo ao Deus de Israel, Deus escolheu, povo de Deus, o Senhor sempre dando exclusividade a Israel? Aí vem uma visão, nós vemos como Daniel teve aquelas visões escalonando os reinos que sucederam, até que vem um outro reino. Que outro reino que foi esse? Que pedra é essa que se levantou que destruiu a estátua, destruiu aqueles reinos, agora levantou-se um novo reino, tá ali daquele sonho de Nabucodonosor. Quer dizer, como que Daniel, ele descrevia os reinos, mas para um profeta alcançar e entender isso é muito difícil. É assim, é impossível. Quer dizer, mas o Senhor, quer dizer, eles são homens de Deus, em prova que eles são homens de Deus, que eles tiveram a visão, tiveram a bênção de Deus, transmitiram aquilo, mesmo sem compreender, mas no coração fiel, transmitindo uma coisa que eles nem compreendiam, mas não, eu tenho que transmitir isso, porque o Senhor me ordenou que eu fizesse isso. Alexandre, é claro que nós sempre falamos da doutrina da igreja, e a doutrina da igreja, você citou no programa anterior, né, que Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, foi por revelação. Mas muitas revelações, é isso que eu quero agora tratar com você para ajudar os nossos irmãos. Muitas revelações que Paulo teve tiveram origem no Velho Testamento. Vou colocar você dentro do esquema. Quando ele diz na segunda carta aos Coríntios, ele nos fez ministros do novo pacto, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. Muitos pregadores, estudiosos da Bíblia, falaram e dizem que a letra I é a lei, e eu não concordo. A letra I não é a lei. Não existiu o Novo Testamento quando Paulo escreve isso.
Paulo está se referindo ao Velho Testamento, mas ele não está se referindo à lei. Ele está se referindo à profecia que estava oculta. Exatamente. Né? Então, você, por exemplo, você citou o profeta Daniel. As profecias em Daniel estavam ocultas na letra. Quem lesse, até o profeta Daniel não sabia o que era aquilo. Para ele é letra aquilo e tal, aquilo está oculto. Então, até quando ele fala, já, porque o rei da Grécia, o que era a Grécia naquela época? Qual a expressividade que tinha a Grécia? Ainda mais a Macedônia que não tinha. E ele dizer que vai ter o reino e vai se dividir em 4. Quer dizer, não tem como a pessoa alcançar. Exatamente. Então veja só, Paulo está no início da igreja e ele tem as revelações do que já estava no Velho Testamento. Aí alguns dizem que o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Concordo. Mas você precisa, se é uma sombra, você precisa então clarear isso. Então tem que ter luz disso aí. Então tem que ter revelação. Paulo diz isso. Quando aprouve a Deus me revelar. Então isso é muito importante no dom de ciência, no Velho Testamento, nas visões. As visões no Velho Testamento, na época dos profetas, elas estavam, a grande maioria, escondidas. As profecias de Isaías, a própria profecia sobre Jesus. Vamos imaginar Isaías, quando ele teve vamos as profecias messiânicas em geral. Sim. Tanto Isaías como Davi nos Salmos. Como é que vai dizer o seguinte? Não, porque repartir as minhas vestes, lançaram sortes. Aí colocou Jesus lá, até os ossos dele podiam ser contados ali, expostos. Quer dizer, como que pode Israel entender aquilo? Não, o meu Messias, da linhagem de Davi, o prometido, aquele que todos falavam vai ser assim, não tem como eles alcançar isso. Exatamente. Isaías falou como a raiz de uma terra seca. Que pode? Exatamente. Então, o Novo Testamento deu muita luz àquilo que os profetas disseram. Paulo é muito enfático com relação a isso. Porque, então, aquilo é o seguinte, então, ele pelo Espírito, ele pega a letra e vai além da letra. Qual a importância, Alexandre? Vamos supor, porque isso nós estamos falando aqui para os nossos irmãos. Assim como na igreja que existia a letra, que era o Velho Testamento, a igreja, pela operação do Espírito Santo, vai lá no Velho Testamento e vai além da letra, nós pegamos muitas coisas que estão no Novo Testamento que não aconteceram no tempo de Paulo, ou mesmo cartas que foram, a carta de Judas, por exemplo, ou o Apocalipse, por exemplo. O próprio Paulo escrevendo sobre o arrebatamento. Claro, Paulo escrevendo sobre o arrebatamento. Então, veja só, Paulo, no Velho Testamento, ele traz e vem além da letra. Hoje nós, como igreja dos últimos dias, nós pegamos todo o evento do início da igreja e nós entramos ali da mesma forma que a igreja primitiva entrou no Velho Testamento e trouxe à luz muita coisa do Velho Testamento. A última igreja, ela entra da igreja primitiva e pega tudo aquilo que não estava no tempo da igreja primitiva e traz para os dias de hoje, como o exemplo disso o livro de Apocalipse. Isso. E nós vemos que quando você fala a expressão, quando Paulo ele começa a falar sobre os dons espirituais, ele traz uma doutrina daquilo que ele mesmo teve o dom, que é o dom da sabedoria. Quando ele fala o seguinte, a sabedoria já edificou a sua casa. Ou seja, toda a construção doutrinária foi pelo dom de sabedoria. Porque a construção doutrinária é aquilo que fez... Aí ele traz do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Onde é que está o Velho Testamento? Você pega o livro de Provérbios, aquilo que tem ali, e a expressão da sabedoria descreve a sabedoria. Aí o que acontece? Então, Paulo fala do dom de sabedoria, porque ele sabia o seguinte, que o que Salomão recebeu foi sabedoria. Então, essa sabedoria fez o quê? Com que toda a operação do Espírito Santo do Velho Testamento, ali, traduzisse ali nos 9 dons espirituais estabelecidos daquilo que Deus sempre operou, continua operando, está operando hoje da mesma forma. Alexandre, isso é um assunto, né, que a gente podia ficar aqui o resto da tarde falando, da noite, falando sobre
sobre essa operação, não é? Mais uma coisa, acho que é uma frase sua. Eu acho que é uma frase sua. Você dizia o seguinte, acho que você falou no Manaim conversando com a gente. Para se ir além da letra, precisa primeiro conhecer a letra, né? Porque como é que você vai além, né? Não pula etapas. Não pode pular etapa. Você, para ir além da letra, você tem que passar pela letra. E além, quer dizer, depois de além. Então, o Velho Testamento, ele... Por isso que as muitas letras, Paulo, te fazem delirar. Porque Paulo podia ir além da letra, porque a letra sabia pode delirar por ela. Não, Paulo, você delirou. Na verdade, quando Paulo pregava além da letra naquela época, era um delírio, né? Porque aquilo é absurdo que Paulo estava pregando. Como hoje, você pegar as pregações de Paulo hoje, até quando você fala sobre dom espiritual, é uma coisa absurda. Mas vamos sair agora das visões, porque nós estamos ainda dentro do dom de ciência, né? Falando do dom de ciência lá no Velho Testamento. E vamos agora, Alexandre, para as revelações. As revelações no Velho Testamento existiram, os profetas tiveram revelações, todas também dentro de um alcance profundo para a igreja, daquilo que estava, né, como o próprio dono, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, daquilo que não estava na razão do homem, né? Porque o dom de ciências é tirar o homem da sua razão e levar ele... O pastor Gedeuti usava, muita gente criticou o pastor Gedeuti. O pastor Gedeuti gostava de didática. Ele pegava algumas situações para ensinar. Ele falava de quarta medida e todo mundo, está se criando um neologismo bíblico e tal sobre quarta medida. O que Gedeuti queria dizer com quarta medida? Quinta. Desculpa. Quinta medida. Quinta medida. Estou falando aqui, já está. Estou na quarta ainda, mas tem para quinta. Quando ele falava de quarta e quinta medida, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que na nossa razão humana, nós temos as nossas medidas, né? Largura, altura, profundidade e tempo. 4, né? Eram 3, depois o Einstein colocou o tempo. Mas quando você sai dessas medidas, teria uma outra medida, assim, do ponto de vista subjetivo, seria uma medida que fosse além dessas 4. Então é além da razão, além daquilo que é a medida do homem. Aquilo que o pastor Jesus chama de quinta medida, que é a coisa além da razão. A revelação no Velho Testamento é muito disso, né, Alexandre? Olha, eu acho extraordinária a revelação, porque eu falo de revelação mesmo, foi quando o profeta Aías, que tinha profetizado que Jeroboão seria rei, mas Jeroboão desobedeceu, e depois o tempo passou, ele já estava velho, cego, aí o filho dele ficou doente, a mulher dele foi disfarçada para consultá-lo. Quer dizer, ele estava em casa, quando a mulher de Jeroboão chegou lá, ele já foi logo dizendo, entra a mulher de Jeroboão, sou levada a ti com duras novas. Quer dizer, que negócio, né? Aí ela chegou, você viu, seu filho, seu filho, ele Jeroboão desobedeceu, dei tudo para ele que fizesse, mas ele foi desobediente, fez tudo para me irritar. Então é o seguinte, quando você chegar em casa, quando você colocar o pé no limiar da porta da cidade, o seu filho vai morrer, você não vai ver seu filho mais não, vai morrer lá. E outra coisa, a única coisa boa que tem é ele vai morrer, vai ser sepultado, e Israel vai planteá-lo, porque já havia coisa boa nele. Mas olha, isso aqui vai acontecer. Quer dizer, olha só como é que é a revelação. Como que pode? Ele está em casa, ainda já cego, que já não está enxergando nada. A mulher foi disfarçada, a mulher chegou e já foi dizendo tudo. Ela nem disse o que ela foi fazer ali. Ela não foi, não, vim aqui consultar com meu filho. Não, eu já falei isso. Aí o seu filho vai morrer, você não vai ver ele mais não. Quando você chegar em casa, ele vai morrer. Quer dizer, você vê como é que ela vem assim na tampa, sem nenhuma volta. Então, Então, quando Paulo escreve para a igreja e aborda esses temas, quer dizer, ele conhecia muito bem o Velho Testamento e toda a experiência, por isso que ele não cria a expressão dom de ciências, ele se refere a uma operação que havia no Velho Testamento
que estava acontecendo agora de outra forma na vida da igreja. Essa colocação, a revelação ela é muito importante nisso, no momento, né, que às vezes o senhor fala ali. Isso aconteceu muito na vida. Igual o profeta Elias. Elias está no monte, vê um capitão de 50 com 50, fala, o homem de Deus desce. Esse homem de Deus deixa fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Buf, consumiu. Vê o segundo, homem de Deus, desce depressa. Ó, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Pronto. Aí depois vê o terceiro já aconteceu com o meu colega, o outro colega, a mesma coisa. Agora... Não tem jeito, eu sou homem de Deus, seja preciosa a tua vista, a minha vida, dos meus soldados, aqui, meus 50 aqui e tal. Aí o Senhor falou, pode descer com esse. Aí veio a revelação, ou esse você pode descer. Ou seja, Elias desceu, mas dentro o quê? Daquilo que foi a revelação. Ele não foi para... Eu acho que as experiências de revelação com o profeta Elias e com Eliseu foram muito intensas. Eu acho que as revelações com Elias e Eliseu, por exemplo, aquele momento, por exemplo, quando ele desiste, né? Praticamente desiste. Ele fala, não, eu não mereço não dá nada, para caminhar mais aqui. Sou melhor do que ninguém. E tal. Aí o senhor fala com ele, não, você está enganado. Não é assim não. Tem tantos... Tem 7 mil. Eu sou ruim de matemática, mas... 10 mil ou 7 mil? 7 mil que não dobrasse o região de Baal. Então, para o lugar de Isaías, de Elias, tinha 7 mil. Imagina o meu lugar enquanto o senhor não acha. Então, o senhor falou com ele ali, olha, você está aqui e tal. Quer dizer, como o senhor se revela ao profeta naquela maneira ali, né? E o efeito da revelação é sempre vendo, assim, quando Paulo escreve, todo dom tem um fim proveitoso. E qual foi o fim proveitoso dessa revelação, Elias? Novo ânimo. Não, e ele mandou, vai a tal lugar. Quer dizer... Vai ungir... Vai ungir Azael, rei sobre a Síria, Azael, rei sobre a Síria, Azael, rei sobre a Síria, e o capitão do rei, esqueci o nome dele, do menino lá rei no lugar ungiu o rei de Israel. A revelação, porque você pega profetas no Velho Testamento, foi muito usado em visões. Mas no caso de Elias, por exemplo, as revelações foram muito intensas na vida dele, as experiências com as revelações. Quer dizer, aquilo dele ouvir a voz do Senhor, dele mostrar para o rei de Israel para ele escapar das ciladas do rei da Síria. Ó, você não vai ali não. Ó, vem para cá. O rei falou, alguém está me entregando aqui. Nós temos um traidor do nosso meio aqui, porque toda a investida minha... Aquela experiência de Eliseu, né? Quando o rei da Síria, né? Síria. Falou, não adianta fazer nada contra Israel, porque tudo que a gente trama aqui na nossa... Até na cama de dormir, até aquilo que a gente sabe aqui e tal, o rei de Israel fica sabendo, tem um traidor no nosso meio. Aí o rei disse, não tem um traidor, tem lá no meio deles um profeta. Então, como é que é isso? Como é que você sabe a reunião secreta do Estado-Maior do Exército e o profeta fica sabendo disso? Eliseu, vai lá e mata Eliseu, vai lá e destrói Eliseu. Agora você vê o seguinte, é costume dos desobedientes achar que destruindo o profeta ele destrói a profecia. Então, vamos matar Eliseu que cancela a profecia. Quando Eliseu profetizou fome em Samaria, só mata Eliseu que a fome acaba. Eles sempre acham que matando o profeta eles resolvem o problema. A profecia, ela permanece, né? Porque o Espírito Santo não tem compromisso com o homem, né? O Espírito Santo não tem compromisso. Você dizer uma coisa aqui, tá tudo certo. Se você falou, não vai adiantar nada. Agora, se o Espírito Santo falou através de você, você pode passar, mas a profecia vai permanecer. Mas a experiência de Eliseu, de Elias, com as revelações, é muito interessante. Sempre mostrando, Alexandre, daquilo que nós temos que passar para a igreja, no assunto que são os dons espirituais na vida da igreja, sempre mostrando, né, como isso é aplicado na vida da igreja e o resultado, Alexandre, disso na vida da igreja, né? Como
como informação do Senhor e o resultado disso na vida da igreja. Sempre edificante. O dom, ele edifica. E é por isso que eu sempre uso essa expressão, né, que eu falo, obra do Espírito Santo. Obra é construção. E cada vez, e aquele que começou essa boa obra, que começou essa construção, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos chegando... Eu queria concluir essa segunda parte do nosso programa, porque o dom de ciência, nós fizemos 2 programas sobre, não deu tempo de a gente falar sobre o dom de fé ainda, sobre o dom de ciência, porque, na verdade, o dom de ciências no Velho Testamento é o de forma mais intensa que a gente vê o dom de ciência, quer dizer, a forma mais intensa, principalmente nas visões e nas revelações. E hoje, na vida da igreja, nós percebemos de uma forma parecida com o Velho Testamento, Alexandre, não sei se você concorda, que esse dom, ele é muito intenso na vida da igreja. Por exemplo, hoje, todo o governo da igreja, nos dons espirituais, muita coisa vem através do dom de ciência. Aquilo que você falou lá atrás, sempre incompleto, né? Sempre com a necessidade de uma palavra de sabedoria e até de uma observação. Mas o dom de ciência que aparece no Velho Testamento, a forma como eles não entenderam, já o Senhor trazendo para a igreja para nos ajudar da mesma forma. Mas na vida da igreja hoje, por exemplo, no governo da igreja, no culto que nós preparamos, esse dom é muito importante na vida da igreja, fazendo quase com a retrospectiva do Velho Testamento. Você concorda? Perfeitamente. Por isso que é a bênção que nós temos do grupo de intercessão. Você reúne o grupo de intercessão, tudo que você tem que tratar na igreja, o senhor vai trabalhar ali. Aí você sabe o que a igreja vai precisar, se é numa vigília, se é de um período de oração, de madrugada, de jejum, de busca, aqui assistência, visitas, evangelização, tudo o senhor vai mostrando ali. Você não tem que fazer esforço nenhum, é só esperar o Espírito Santo falar. Amém. Nós estamos encerrando mais esse programa e falamos desses 2 últimos programas sobre o dom de ciência no Velho Testamento. Mas aqui com o pastor Alexandre falamos sobre os sonhos, as visões e falamos sobre as revelações, como elas aconteceram no Velho Testamento, já fazendo, dando para a igreja, especialmente o apóstolo Paulo, que escreveu muito sobre isso, uma noção daquilo que é a vida, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas nós então estamos terminando aqui. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, nós vamos falar esse segundo programa sobre o dom de fé no Velho Testamento. Você acha que esse dom aparece no Velho Testamento? De que forma? Onde nós vamos ver a operação do dom de fé no Velho Testamento? Esse é um ponto que nós vamos observar. O segundo ponto, Alexandre, que nós vamos falar, se der tempo, nos nossos próximos programas, sobre as curas, dons de curar. Por quê? Aí eu vou deixar com você, para você também meditar nisso. Por que Paulo coloca esse dom? Nós falamos muito no seminário, no plural. Porque isso, o que Deus quer mostrar para nós com relação a isso, e o que tem lá no Velho Testamento que serve para embasar tudo isso na doutrina, na vida da igreja. Mas isso, meus irmãos, nós vamos ver nos nossos próximos programas. A paz do Senhor.